No Safras Entrevistas de hoje, nós conversamos com o CEO da Zigen, Fábio Astrauskas. Antes de conferir a entrevista, se inscreva no nosso canal para saber mais informações sobre o mercado. Olá! Na edição do Safras Entrevistas de hoje, nós conversamos com o CEO da Zigen, Fábio Astrauskas. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Paulo. Como é que está? Obrigado por ter convidado a gente para participar dessa conversa. Obrigado a quem está assistindo aqui pela CMA. Fábio, vamos falar um pouquinho de fora, especialmente de Estados Unidos. Recentemente terminou o shutdown, foi o maior shutdown da história. Os dados represados, ainda de setembro, começaram a ser divulgados recentemente, mas ainda é um dado muito defasado, são dados defasados. O que a gente pode esperar da economia americana? Ela não dá sinais de arrefecimento. E como isso pode impactar a próxima decisão do Fed agora em dezembro, na última reunião do ano? É bem interessante o que você está colocando, Paulo, porque esse shutdown lá de informações, nessa pseudogreve, né, de informações ali dos órgãos de informação econômica dos Estados Unidos, eles trouxeram uma sobrevida para uma política bastante conturbada, bastante controversa do Trump, principalmente com relação à política externa, né? Os números, a consequência dessa política dele, agora com a volta das informações, já está mostrando, por exemplo, uma inflação bastante resiliente, né? Para ir nessa linha do que você está comentando, por exemplo, do Fed. É uma verdade que a economia está aquecida, né? É um fato, isso já vinha acontecendo já desde antes do Trump assumir, continua acontecendo, mas acho que o principal ponto que a gente deve pegar agora para os próximos meses com relação ao Fed é que haverá uma discussão em torno de o quanto tolerável será manter a inflação acima do nível permitido, né? Hoje, de algo em torno de 3%, que o americano deveria estar com valores inferiores a esse. Isso fará aquela discussão já travada, né, entre Trump e o Fed de quando diminuir mais ainda a taxa de juros. Eu acho que o Fed deverá repensar, né, a trajetória de queda de taxa de juros dos Estados Unidos nas próximas reuniões, até que consiga enxergar, né, um controle de inflação. Por outro lado, acredito que o próprio Trump tem observado isso, já tem tido sinais por parte dos seus assessores com a volta dessas informações, já tinha um pouco antes, até porque o shutdown existe, mas as informações não pararam de chegar de alguma maneira, né? Informações paralelas e maneiras de enxergar isso. O banco de dados e as fontes de informação nos Estados Unidos são, de fato, bastante grandes e bastante diversas, né? Então há mecanismos de substituição aí, principalmente para o governo. E o governo já havia percebido de que essa política estava levando a inflação para um patamar mais alto e isto está atrapalhando a popularidade e vem eleições, né? Nós temos eleições de Congresso nos Estados Unidos importantes no ano que vem, o que provavelmente tudo esse conjunto, né, para resumir a tua colocação, é que acho que fará com que o Fed, de um lado, repense ou pressione para que haja um controle diferente por parte do governo na política fiscal para diminuir a inflação, e por outro lado o Trump deverá recuar de alguns posicionamentos, principalmente de tarifas, né? Não é porque ele gostou mais ou menos do Lula, né, que essas tarifas foram reduzidas ali, mas por conta dessa pressão doméstica dos Estados Unidos de aumento de preços, que a gente deverá ter esse ajuste. Então isso vai ser um embate ainda e um pouco de incerteza, como vivemos, né, ao longo do ano de 2025 com relação aos juros nos Estados Unidos, mas eu acho que sem quedas muito abruptas, dificilmente sem elevação, né? A elevação não deve acontecer mais, né? Eu acho que a gente vai dali de manutenção de taxa de juros para baixo. Então, nesse cenário conflituoso, o Fed se reúne daqui a 2 semanas, o FONC. O mercado ainda aposta num corte de 0,25. Você vai nessa linha ou talvez tenha uma surpresa? É possível que essa redução aconteça, porém é possível que ela, junto com essa redução, venha com alguma mensagem no sentido de dizer assim, olha, não conte com mais do que isso a partir de então, porque não está garantido, né? Eu acho que o FONC pode ter duas visões aí, né? A primeira é a de dificilmente de retroagir, porque geralmente essas coisas são combinadas com antecedência, né? Os Estados Unidos, ele tem, e é uma prática importante, né, de você anunciar isso de maneira a não pegar o mercado de sobressalto, né? Não criar essas especulações. Então é muito difícil que o FONC modifique a sua tendência, né? Mas sim que nesta reunião ele justifique qual será o papel dele nas próximas reuniões. Então eu acredito muito nisso. Então,
olha, vamos reduzir o 0,25, mas não conte com novas reduções ali na frente, caso a gente não tenha debelado o núcleo de inflação, não tenha resolvido algumas questões domésticas aqui. Para o desespero ou não do Trump, né? E agora a nossa política monetária. O Copom também se reúne daqui a 2 semanas, a última reunião do ano. A Selic em 15% há meses. Existe uma pressão muito forte sobre o Copom, já é dado que o Copom não vai cortar, não vai reduzir essa Selic em dezembro, com as apostas entre janeiro e março. Estamos chegando no final de 2025, vai acabar em 15% a taxa Selic. Como você vê a condução do Copom nessa tarefa do Banco Central de controlar a inflação? Você acha que foram as decisões corretas? O Banco Central é conservador, não é essa postura não é de hoje, já é das outras diretorias. Como você vê a condução de política monetária do Brasil e qual a sua aposta para começo de corte de juros do ano que vem? Aí vamos dividir esse assunto dos juros aqui no Brasil, da Selic, em 2 partes, né? A primeira, que é aquela política monetária que foi continuada, herdada do Campos Neto pelo Galípolo, e que deu uma continuidade mesmo. Ele herdou e continuou a política e a tendência, né, de olhar tecnicamente, de maneira conservadora, se a gente quiser dizer assim, a economia para manter a taxa de juros num nível alto. Eu entendo que, do ponto de vista técnico, foi totalmente acertado. Eu acho que o mercado, de maneira geral, financeiro, os acadêmicos, por mais que ninguém goste de juros altos, entenderam como acertada a medida. Se a gente parar para pensar um pouquinho, mesmo as críticas das alas mais radicais, né, do governo, governistas, elas acabaram se diluindo ali ao longo dos meses depois que o Galípolo assumiu e pararam de falar nesse assunto, né? Acho que um pouquinho porque entenderam, né, de que essa política é importante e era preciso combater a inflação. O que aconteceu, e aí vamos para a segunda parte, né, é que a gente experimentou nesse segundo semestre, por vários motivos, uma trajetória inflacionária mais rápida para a convergência para o centro da meta, ainda não chegamos lá, mas estamos convergindo para isso, mais rápido do que se esperava. Esta trajetória de juros em queda, né, mais rápida, ela dá munição para que a gente reabra a questão política, o embate político para o ano que vem. Então, eu até estava brincando aqui há pouco, dizendo assim, olha, não duvide que a partir de 1º de janeiro, todo dia o Galípolo acorde com uma mensagem, mensagem de texto lá de alguém do governo dizendo que ele deve olhar para como baixar os juros, porque isso é importante, ano eleitoral, etc, etc. Óbvio que o Galípolo mostrou uma maturidade muito grande, mostrou que é pouco influenciável em cima disso, e irá conduzir, acredito eu, aposto nisso, tecnicamente as decisões do Copom a partir do ano que vem. Mas não é difícil que a gente tenha já na primeira reunião do Copom algum anúncio, né, sendo dito, olha, estamos caminhando de maneira estrutural, de maneira a ancorar, né, como se usa o linguajar das atas do Copom, a inflação novamente, e, portanto, estudaremos já uma redução para a próxima reunião de Copom, já de fevereiro, de março, né, segunda de março, no comecinho de março, a segunda reunião do Copom. Então, eu acredito que a gente vai ter essa redução da taxa de juros antes do que esperávamos inicialmente, pelo menos até ali, setembro, outubro. A gente deve ter uma trajetória de queda de juros já ainda dentro do primeiro trimestre. E esses juros devem cair de maneira devagar, pequena, gradual, 0,25, talvez 0,50 em algum momento, e depois ajustando, para que a gente chegue, aí o final do ano vai depender muito de como a inflação vai reagir, né? Mas eu acho que a gente tem uma trajetória de queda de juros um pouco antecipada com relação ao que se esperava anteriormente. Então você aposta em março? Eu aposto que em março, sim, eu diria que muito dificilmente a gente não terá um corte de juros em março. Né? Se não tiver no começo do ano, acho difícil, né? Na primeira reunião do Copom acho difícil,
vamos esperar sair resultados, inflação, cumprimento, ele tem que fazer o relatório, né, tem que de atingimento, de ultrapassar, dessa vez, né, finalmente, provavelmente um relatório dizendo que não ultrapassou a meta, né, não tem que dar aquela satisfação toda, e isso vai dar munição, vai dar força, vai dar coragem, vai dar estrutura, né, para anunciar uma redução de juros a partir da segunda reunião. Como você vê essa economia? Uma Selic altíssima, restritiva, ao menos restritiva, e os dados de emprego, por exemplo, estão com as mínimas históricas. Tanto a PNAD, que essa semana vai sair a PNAD, o CAGED sempre surpreendendo também para cima. Como se explica isso? Isso não é por incrível que pareça, né? Isso pode parecer um paradoxo, pode parecer uma contradição, mas não é, né, Paulo? Quando a gente olha a formação do PIB mesmo, né, Produto Interno Bruto, a gente vê que ele é formado, do ponto de vista macro, né, por três componentes, por quatro componentes, né? O consumo, que representa o que as famílias, né, os consumidores, o que nós, né, compramos, né, gastamos, o investimento, que é aquilo que as empresas, né, movimentam, o gasto do governo, que é o que o governo, né, contribui de gasto dentro do PIB, e a balança comercial, o balanço de pagamentos, mais amplamente falando, mas principalmente a balança comercial, a diferença entre exportações e importações. Então são os quatro elementos, os quatro agentes que atuam dentro de uma economia aberta, né? Os consumidores, as empresas, o governo e o resto do mundo, né? O que está fora. Quando você olha os juros, ele afeta principalmente o consumo no cedo, o consumo das famílias, principalmente aqueles bens duráveis, aqueles bens que você tem que comprar, automóveis, geladeira, eletrodoméstico, que você tem que comprar e financiar. Quando você olha na indústria, afeta investimentos, afeta, né, nível de futura produção. Tem pouca influência no ponto da balança comercial, essa é mais influenciada pela política cambial, tarifa, etc., e pouco no gasto do governo, a não ser que ele tivesse uma restrição, como tem, né, do arcabouço fiscal, de não poder gastar desmesuradamente e depois ter que financiar isso, e aí quando financia isso é juros, né, e isso impactaria na capacidade de financiamento que o governo tem. Mas o juros alto, ele está influenciando muito não o nosso consumo imediato, aquele consumo para bens não duráveis, de alimentos, etc. Então, com os programas que o governo tem, e saíram os dados recentes agora, né, acho que de ontem, inclusive, de estudo de diminuição de pobreza, de ampliação de renda, de tudo que mostram que a população, de maneira geral, pelas medidas do governo, tiveram um aumento de consumo, né, alcançaram bens de consumo, mas não alcançaram aqueles bens de consumo duráveis para os quais ele precisa fazer um crediário, né, para poder pagar e, portanto, está sujeito ao efeito dos juros. Levaram a um aumento do consumo de alimentos, de produtos básicos, né? Higiene e consumo, alimento, higiene e outros bens não duráveis. Então, o que acontece é que a inflação, o juros alto, ele afeta o potencial de crescimento do país no futuro. O PIB, né, futuro do país, ele pode ter um PIB maior, como de fato, né, aconteceu esse ano, começou mais baixo, né, e terminou mais alto nas suas expectativas, fruto de todo esse mecanismo de transferência de renda e de gastos do governo que foram feitos também, e que possibilitaram a reboque, né, esse aumento na atividade de consumo e, portanto, um aumento no emprego. Vamos lembrar que 75% mais ou menos, né, do PIB é formado pelo setor de serviços, né, não pelo setor de indústria. Então, e este foi alimentado por este consumo. Então, essa contradição desaparece quando a gente olha desse jeito, mas ela é verdadeira quando a gente olha num longo prazo, né? Aí as duas coisas estão muito atreladas. Crescimento do PIB com juros estão intimamente atrelados num longo prazo, mas no curto prazo não, né? E no longo prazo e curto prazo, o economista chama isso no curto prazo quando não há mudança nos fatores de produção, e no longo prazo quando há mudança nos fatores de produção, ou seja, quando as indústrias passam de fato a fazer com que seus investimentos produzam, etc. Então, no longo prazo é uma verdade o que nós estamos falando, mas no curto prazo não há contradição, então a gente pode ter muito emprego com muitos juros, né? Isso é o que de fato está acontecendo hoje, né? Fruto de muito gasto, né? E fruto de uma transferência ali de um momento onde os serviços estão se recompondo e estão de fato pujantes ali, levando as famílias a consumir. E nesse cenário de juros elevados, o câmbio ele é favorecido de que maneira? Por esse carrego, a
gente vê um câmbio na faixa de 5,35, mais ou menos, 5,40, não está saindo muito disso. Você acha que esse é o câmbio justo? Ou a tendência é que esse dólar ganhe força nos próximos meses, especialmente no ano que vem? Como que você vê esse cenário de câmbio? É difícil, né? Câmbio, eu sempre sou muito repetitivo desse assunto de câmbio quando a gente trata desse assunto, e eu gosto muito de citar aquela frase do Edmar Baixa, né, que diz que o câmbio é uma variável econômica inventada por Deus para humilhar os economistas. E, de fato, me parece que sim, né? É muito difícil alguém fazer projeções do câmbio em um período longo de tempo sem em algum momento quebrar a cara, né? Ou ver que as suas projeções foram totalmente infundadas ou não aconteceram. O que a gente tem visto, né, com relação ao câmbio, o que vai acontecer então é mais difícil de saber, mas o que aconteceu a gente tem uma ideia boa, né? Ou deveríamos pelo menos ter. O que aconteceu é que o câmbio está depreciado não só no dólar, né? Está depreciado não só no Brasil, como no restante do mundo, fruto dessa política tarifária do governo Trump, né? Que faz com que haja essa desvalorização do dólar frente a todas as outras moedas do mundo, todas as outras moedas fortes do mundo, né? Então, a gente vê, e isso provavelmente irá continuar acontecendo enquanto não tivermos uma mudança na política dos Estados Unidos, né? na política fiscal e na política comercial dos Estados Unidos, com o restante dos outros países. Então, é possível que haja e como já está acontecendo, né? O Trump tem percebido isso, né, e sendo alertado sobre isso, e forçosamente, até por efeitos eleitoreiros, né, ele provavelmente irá fazer algumas revisões, alguns ajustes, o que parar possivelmente com que o dólar se valorize um pouquinho ao longo do tempo. Se eu tivesse que hoje dizer, olha, onde eu não aposto numa continuidade do câmbio nessa faixa de 5,30, 5,40, mas eu acho que ele pode ser que se mantenha nessa faixa ou que suba um pouco. Dificilmente ele cairá mais do que isso, né? A gente acho que já chegou no dólar de equilíbrio para estas condições que estão apresentadas. Falar sobre dólar justo ou não, aí a gente vai ter uma discussão para 10 programas nossos aqui, né? Desde, né, de paridade de poder de compra e uma série de outras aqui para falar. Mas acho que para as condições hoje, esse é um câmbio que eu não vejo, né, exportadores brasileiros se queixarem, né? Eu acho que eles estão se queixando muito mais por não poder exportar, né, do que pelo valor do câmbio, e não vejo importadores também se queixarem, né? Então a gente pode-se dizer que nesse momento está agradando um lado e outro, tá ok, né? Então você acha que esse câmbio está mais esse valor por conjunturas globais, ou seja, Estados Unidos, do que propriamente um carrego para cá? Muito pouco a ver com política doméstica, com política do Banco Central, mesmo porque o Banco Central tem como, né, anunciado já e muito, a política do câmbio livre, né, o câmbio flutuante, né, e tem que fazer isso, né, porque não dá para você amarrar todas as variáveis, né, que nem numa equação você querer ter todas as variáveis amarradas, você não tem uma equação, né? Você tem uma identidade ali fixa e pronto. Então, se você tem duas, uma tem que estar livre, né? E o câmbio, alguma vai ter que estar livre, e o governo, e o Banco Central, na sua política monetária, escolheu que a variedade, a variância livre, né, a variável livre é o câmbio, né? Então o câmbio flutua, né? Mas como ele tem flutuado, e a gente mesmo percebe, não tem flutuado de maneira tão abrupta, né? Ele está ali naquela faixa, mostra que parece que ele está nesse momento no equilíbrio, que não depende das ações internas, mas sim da política doméstica dos Estados Unidos e da consequência com, né, os países com quem ele se relaciona. Esse ano a gente pode dizer que foi um ano com pouca volatilidade. O dólar começou acima de R$6, mas vai caminhando para acabar. Se a gente olhar o ano todo, ele até caiu bem, né? Ele começou a subir de 6, né? Mas até mas não foi, né? Isso. Entendendo a volatilidade nesse nível que você está falando, e eu concordo com isso, você não viu um câmbio oscilando tanto, né? Sobe e desce ao longo do tempo. Você viu um câmbio em queda, mais ou menos, né? Constante ao longo do tempo. E isso também ajuda a economia, né? Ajuda a previsibilidade, ajuda a reposição de estoque, ajuda a precificação dos produtos. Então, esse ano acho que foi um ano desse ponto de vista para, vamos chamar microeconomicamente, né, para as empresas, bem interessante do ponto de vista de câmbio, né?
Se esse ano foi assim, é muito difícil prever, realmente, ainda mais no ano de eleição. Há menos de um ano vão ocorrer as eleições. O que esperar de 2026? 2026 é um ano interessante, como a gente sabe o que esperar com relação a quem irá ganhar as eleições. De fato, a gente acho que hoje está num cenário bastante difícil, né? A polarização no Brasil, ela continua, né? Ela existe já há alguns anos e vai perdurar ainda para essa próxima eleição. Mas existe aí uma aposta, eu vou puxar um pouquinho, né, para o lado de, por exemplo, do crescimento da economia. É tradicional que que a economia no Brasil cresça em anos eleitorais, né? Ainda que a gente tenha as leis de responsabilidade fiscal, limitação de gastos naquele ano, o governo acaba por várias medidas, né, colocando dinheiro na economia, direcionando os seus recursos de maneira a melhorar a sua popularidade, melhorar a sua capacidade de arrecadação de votos. Então, isso vai acontecer no ano que vem. Além disso, nós devemos ter, como falamos agora no nosso primeiro bloco de conversa, né, de assunto, um juros em queda, né? Esse juros deve estar menos acelerado no primeiro, segundo trimestre, mas se a economia responder bem, talvez até um pouco mais acelerado no segundo semestre, quando a gente tiver mais próximo da eleição. Então, isso irá colaborar, né, com a economia. A gente tem sendo aprovada hoje, né, sancionado hoje, né, pelo Lula, a isenção no imposto de renda para faixas de até R$5.000. Isso vai levar, né, mais dinheiro para a economia, porque o que ele está sancionando hoje vai valer para o imposto de renda no ano que vem, né? Então já é dinheiro que vai entrar no bolso no ano que vem. Então é uma injeção de recursos importante num cenário, né, onde a gente não tem condições, quando eu olho o ano que vem, do ponto de vista de giro da economia, piores, muito pelo contrário, acho que serão melhores do que as deste ano. Se a gente já tem um crescimento esse ano que vai ficar na faixa de 2,2, 2,3 do PIB, né? Isso, qual Que é mais ou menos o que está. Esse está dado, né? Então esse ano não tem muita projeção para fazer, né? É fazer uma conta de chegada, então é ali nessa faixa de em torno aí do 2,3, 2,2, coisa do tipo, né? 0,2 para cima, 0,2 para baixo, o ano que vem eu acredito que a gente não deva ter um cenário pior do que esse. Então, eu penso que, ao contrário do que a gente vê hoje, quando olha as projeções para o ano que vem, um crescimento de PIB menor do que desse ano, eu não acredito nisso. Eu olho e falo, não faz sentido para mim eu ter um PIB menor do que o que eu tive, ou que eu vou ter, né, neste ano. Eu deveria ter um PIB de igual para maior. Então, qual a projeção para o ano que vem? Entre 2,5 e 3, para mim, é uma projeção bastante razoável. Mas você tem um embasamento de quanto vai crescer percentualmente o setor do agronegócio, da indústria, do serviço, de onde você está tirando esse número, um crescimento desse tamanho, ele é muito grande, mas vamos lembrar que só o tarifaço do Trump alterou ali momentaneamente um potencial de 0,2% do PIB, né? Quer dizer, qualquer coisa que mude pode mudar para cima ou para baixo. As coisas que irão mudar no ano que vem são todas positivas no cenário que estamos enxergando. Não enxergamos nenhum cenário onde há por exemplo, mesmo a guerra política, né? Com a decretação da prisão do núcleo que chama-se aí de trama golpista, né? Do Bolsonaro, do principal representante da oposição atual no Brasil, até este cenário, né, para o governo ficou mais favorável neste momento. Então, há condições para o governo, se não derrapar, né, se não fizer grandes, ou se não houver grandes problemas extra, né, fora do Brasil que afetem aqui, porque a gente está conectado, né, no restante do mundo, a gente tem condições de ter um crescimento de PIB melhor no ano que vem. Há uma tendência, por exemplo, de uma resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia, seja para um lado, seja para o outro. Então a gente tem algumas coisas que fazem com que, olha, a economia ela há uma tendência, né, de arrefecimento, de resolução também do conflito entre Israel e o grupo terrorista do Hamas. Há tendências de melhora, ou pelo menos de não piora, para o ano que vem, né? A não ser que apareça alguma coisa muito nova no radar no ano que vem. Eu acho que as condições são melhores do que esse ano, que justifica esse meu otimismo, né, não muito comum entre os economistas, né, de achar que vamos ter um PIB maior do que tivemos esse ano.
O que também não é uma grande coisa, né, Paulo? Vamos lembrar que um país do tamanho do Brasil, um crescimento de 2,5 e 3 é aquém do que é necessário para a gente poder, lá na frente, almejar ser um país desenvolvido rico, né? E para fechar, falando em projeções, qual a projeção do Selic 26, já que agora é dado que é 15%, e IPCA? Ao final, daqui a um ano, quanto que vai ser esse IPCA? Eu acho que a Selic e o IPCA estão intimamente ligados aí, né? Quanto mais cair o IPCA, mais vai cair a Selic, né? Se a gente considera que a inflação esse ano, finalmente, né, depois de muito tempo, ela vai ficar abaixo, vai terminar o ano abaixo do teto, da meta, né? Vai ficar abaixo de 4,5%, é o que está aparecendo, né? É o que está se configurando, e essa trajetória modificou, o humor dessa trajetória modificou muito nos últimos 2, 3 meses, né? Há 3 meses atrás, ninguém tinha muita expectativa de que a gente ia ficar abaixo do teto da meta. Então, há uma convergência de inflação muito rápida. Se a gente olhar não o IPCA, mas olhar o IGPM, que é um índice mais volátil, mais nervoso, mas que muitas vezes antecipa a tendência, o IGPM está caindo vertiginosamente. Então a gente isso afeta, né, a cadeia de produção, afeta o agronegócio, afeta uma série de coisas. Então a gente deve ter um IPCA provavelmente comportado, né? Vamos entrar o ano que vem com um IPCA comportado, vamos entrar, se a safra ajudar, melhor ainda, né? Então, e tem ajudado, né? E o setor do agronegócio, inclusive, também, né, tem feito anualmente, ano após ano, o seu papel, né, não só de produzir mais, mas com melhor produtividade, né, com técnicas melhores, preços controlados. Então, a gente deve ter o ano que vem um IPCA comportado, que é possível de almejar chegar próximo do centro da meta no final do ano que vem. Então, estamos falando o quê? Vamos falar aí, uns 3,5%? É possível, tá? Não é difícil que a gente consiga isso no ano que vem. Lembrando também que a trajetória de queda de inflação no Brasil, que ainda é um país muito indexado, né, cujos contratos, né, quando boa parte deles tem uma memória inflacionária, quando ele começa a ter essa memória inflacionária com uma inflação em queda, os seus contratos também vão refletir isso. Então, a gente vai enxergando esse carreamento da queda de inflação ao longo dos meses, né? Aluguéis, contratos de renovação, locação de imagem, etc, concessões, né, de rodovia, de energia, etc, e que vão levar, principalmente no segundo semestre, talvez, a inflação a cair ainda um pouco mais. Ela vai ter assim, talvez um patamar no primeiro semestre e uma queda maior no segundo semestre, assim como estamos vendo agora, né, uma queda maior nesse segundo semestre. Então, não é difícil imaginar, pode ser que não, né, mas uma inflação ali na faixa de entre 3,5% e 4%. Não é impossível. E com relação à Selic, não seria impossível também, neste cenário, né, a partir do segundo semestre, almejar até uma queda um pouco abaixo dos 12%, que é o que se imagina hoje. Tudo mantendo, 12% me parece um número hoje bem interessante do ponto de vista de você consolidar, derrubar, matar de fato, né, a inflação e mantê-la controlada. Mas se chegar em 11, dificilmente menos de 10, mas não é difícil, não é impossível, e não ficaria surpreso se isso acontecesse, não. Ficaria surpreso se a gente ficar acima dos 12 de Selic e se ficar acima dos 4 de inflação. Isso me surpreenderia, né? Não me parece que é o que vai acontecer para o ano que vem. Então, algo abaixo dos 12 e algo abaixo de 4. Dos 4. Por aí. Um otimista no mercado. Um otimista no mercado, mas um otimista que... concordo, né, uma exceção entre o otimismo, mas um otimismo que vem sendo baseado principalmente nessas informações que a gente vem coletando nos últimos 45 dias, né? São informações de fato muito boas e que são não pontuais, mas elas têm duração, elas têm durabilidade ao longo do tempo. São medidas agora que permanecem válidas para o ano que vem, né? Então, o que me faz ter essa visão um pouco mais, vamos dizer, otimista, né, ou menos, né, mais agressiva, né, nas quedas do que o Boletim Fox, por exemplo, né? Nós conversamos hoje com Fábio Astrauskas, CEO da Signo. Fiquem atentos à nossa programação e se inscrevam no nosso canal para saber mais informações sobre o mercado. Fábio, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que estiveram aqui nos assistindo pela CMA.